Eu tô vendo aqui também nas redes sociais um assunto muito explorado, o Simões pode nos ajudar quanto a isso. O Atlético divulgou o seu balanço e, de novo, um tremendo prejuízo, uma situação financeira absolutamente caótica, mais de 1 bilhão em dívidas, aí toda hora, né? O Atlético Paranaense já falou que o Atlético tá devendo, o Corinthians falou que o Atlético não pagou o Fausto Vera, o Cuiabá reclamou de Daverson, quer dizer, já teve salário atrasado no ano, situação financeira delicadíssima, caótica no Galo, e o balanço mostra isso, né, Rezende? O endividamento líquido do Atlético, Thiago, ele aumentou, né? De 23 para 24. Esse balanço que foi divulgado ontem pelo Atlético, e foi um balanço, né? Um relatório grande, mais de 100 páginas, tem um endividamento líquido em torno de 1 bilhão e 369 milhões. Um aumento, né? Porque tinha ano anterior 1 bilhão 150 milhões. A dívida onerosa, que é aquela mais preocupante, né, Thiago e Simões? Que é a questão de bancos, empréstimos bancários e Arena MRV, porque o Atlético buscou algum dinheiro do mercado, né? Alguns milhões para fechar a conta na Arena MRV para construção do estádio. 38 milhões diminuiu essa dívida onerosa. Então o Atlético coloca no seu balanço como ponto positivo aí. Diminuiu em 38 milhões. Mas ainda são 507 milhões que o Atlético deve a empréstimos bancários e 408 milhões. Se colocar aqui já é 1 bilhão praticamente com esses empréstimos e a Arena MRV. Tem alguns pontos no balanço também que são bons, Thiago. Por exemplo, a maior receita bruta da história. O Atlético está arrecadando mais, né? 674 milhões. Um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. Só que o Atlético tinha uma previsão lá atrás, você se lembra, né? Do Media Day, como que foi? Foi o Galo... esqueci o nome agora. O Galo fez lá atrás, na pandemia, um planejamento para quitar as dívidas do clube até 2026. Mas isso aí mudou durante o tempo e o Galo continua com essa dívida bilionária. E com dificuldades, né, para colocar a casa em ordem. Você citou alguns nomes aí. O Galo, dos contratados no início desse ano, o Galo não conseguiu, não está em dia com nenhum deles, né? Nenhum jogador que o Galo buscou no início do ano, o Galo não pagou em dia nenhum dos clubes. Até aqui. Ô Alexandre Simões, você que acompanha esses números já há bastante tempo, eu já disse aqui na Itatiaia algumas vezes, se seguirmos com esse modelo de achar que SAF é saco sem fundo de dinheiro, isso não vai ter fim. O Cláudio acaba de dizer, um ano de recorde de arrecadação e a dívida aumentou. Quer dizer, isso é conta de padaria. Eu nem vou entrar nessas contas todas detalhadas que o Cláudio trouxe. E, aliás, você encontra todo o balanço no site itatiaesporte.com.br para você tirar a sua própria conclusão também dos números apresentados pelo Atlético. Mas é uma conta simples de padaria, Simões. No ano em que o clube houve a maior arrecadação da história, a dívida aumentou. A conta não vai fechar nunca desse jeito, Simões. Exato, ô Thiago. E é muito simples, né? Em qualquer setor, desde a nossa casa até um clube do tamanho do Atlético, se você gastar mais do que você arrecada, você vai ter dificuldade, né? E a conta é muito simples. O futebol está inflacionado, tá? Eu cheguei a ter uma esperança quando o Paulo Brax, que é CSO do Atlético, deu uma entrevista, acho que foi na apresentação dele, dizendo que o futebol está vivendo momentos de... Eu cheguei a ter uma esperança de que o Atlético fosse partir pro projeto de colocar os pés no chão. Só que a gente está vendo que não colocou, né? Acho que a própria contratação do Dudu mostra muito disso. É uma grande prova disso, né? Os valores pagos a jogadores como Rony, como Júnior Santos, né? Quer dizer, é o mercado. Ok, é o mercado. Mas, enquanto o Atlético não tiver uma comunicação firme e forte de dentro para fora, com o seu torcedor, sobre a realidade financeira do clube, essa situação não vai se alterar. Cara, isso não é problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Eu sou pai de 2 filhos e em determinados momentos da minha vida eu tive que falar, olha, nós vamos ter que segurar os gastos, tá? Porque a conta não tá fechando. E é isso. É chegar pro torcedor, sabe? E eu tô dizendo pro torcedor, e aí daqui a pouco estão chamando de amansado no chat aqui, e isso pra mim é um prazer, porque é um assunto muito simples. Pro torcedor real, pro torcedor de verdade, pro torcedor que cantou o hino do Galo quando o time caiu pra Série B, pro torcedor que bateu o recorde de público quando o clube foi campeão da Série B no ano seguinte, chegar e falar pro torcedor, nós estamos precisando da ajuda da torcida para recuperar o Atlético e daqui 5, 6, 7 anos
poder fazer o Atlético brigar por todos os títulos e usar da Arena MRV, que é um grande ativo. A cada jogo, o Atlético tem 2 arrecadações, a arrecadação da venda de ingressos e a arrecadação comercial, fazer disso um diferencial pra gente. Mas agora não temos condição. Agora é jogar com o pé no chão. Agora é ter time que vai brigar para não cair. É a realidade. Eu acho até que talvez não seja isso pela arrecadação, mas não pode entrar nessa bola de neve. Isso precisa ser rompido, e não é só no Atlético, é em todas as SAFs. Todas as SAFs do Brasil, tá? A gente imaginava que a SAF ia ser usada na expressão da palavra, não está sendo. Todas as SAFs do Brasil estão gastando mais do que os clubes podem, mais do que os clubes arrecadam. Então a lei não valeu de nada. A lei não valeu de nada. A única SAF que não arrecada mais do que pode, sabe qual que é? Qual? A do Vasco, porque tiraram ela na justiça no meio da cartolagem. Quer dizer, olha a situação. A gente via a lei da SAF como a salvação do futebol brasileiro. Ela não está surtindo efeito. Não está surtindo efeito. E aí, a culpa maior é dos clubes, tá? Porque não cobram e não expõem e não chamam para eles a participação do torcedor. Jogar a real. Olha, nosso objetivo principal é salvar esses gigantes do futebol brasileiro. Depois que a gente salvar, aí vamos pensar no que a gente vai fazer no planejamento para poder voltar a ganhar grandes títulos. O que está acontecendo? A lei da SAF no Brasil é construir casa pelo telhado. Ô Natiusa, olha, honestamente, isso vale pro Atlético, mas vale para tantos outros clubes, como citou o Simões. O futebol tá indo por um caminho muito perigoso, especialmente sobre o Atlético aqui. O que tá sendo feito pelos números, e isso não sou eu que tô dizendo, tá aí de novo. Mais um ano. O Cláudio lembrou na pandemia, 5 anos atrás. Foi apresentado, né, Cláudio? Era o Galo Business Day, eu peguei Business aqui. Day. Isso. Galo Business. Aí, olha, nós temos um projeto, nós vamos quitar, vai ficar tudo lindo, tudo certo, vamos vender shopping, vamos fazer isso. E não tá acontecendo, Nath. Não tá acontecendo. Tem que ser claro, tem que ser franco com o torcedor. Não tá acontecendo. De novo, o Atlético tem uma arrecadação gigantesca e a dívida aumentou, Nath. Pois é, Thiago. E aí eu acho que a gente tem que também olhar para o torcedor e entender a cobrança do torcedor, porque foi algo que foi prometido, né? E a partir do momento que você promete, que você diz, que você fala com clareza e que você estipula um prazo, se você não cumpre esse prazo, é natural que você seja cobrado. Eu até estava pesquisando aqui a notícia da época, né, de outubro de 2021, quando foi prometido aí, estimando o Super Galo com esse pagamento das dívidas e um Atlético muito mais estruturado financeiramente, com investimentos muito mais robustos em 2026. Nós estamos em maio de 2025 e sabemos que isso não vai acontecer, até porque já foi colocado um novo prazo para 2030. Então, se foi dito, se foi colocada uma data e essa data não foi cumprida, é natural que haja cobrança do torcedor. Assim como eu vejo que é natural que tenha que haver esclarecimentos a respeito do que não funcionou dentro desse processo para que essa data não fosse cumprida, do que precisa ser aperfeiçoado e do que precisa mudar. Gastamos mais do que podíamos, os investimentos que foram feitos, talvez o dinheiro tenha sido designado em algum momento ali de maneira equivocada, o futebol inflacionou demais nas últimas 2, 3 temporadas e a previsão que a gente fez não se justifica mais. Com essa inflação, a gente não está conseguindo acompanhar os outros clubes, então talvez seja necessário mesmo diminuir um pouco a expectativa, como falava o Simões, para apertar os cintos agora, para daqui a pouco a gente voltar. Ou não, a gente quer fazer um novo aporte, a gente quer talvez fazer um investimento robusto, a gente quer buscar outros meios de financiamento, enfim. Eu acho que essa transparência, essa clareza também precisa ocorrer do lado de quem administra o clube, né? E aí essas entrevistas que o Bruno Musi concede, né, temporariamente, de período em período, elas são muito importantes para que o torcedor também tenha essa ciência. Eu acho que é uma via de mão dupla. Tem que haver a transparência, inclusive de mostrar o que já foi feito com todo o investimento, o dinheiro do shopping, a arrecadação, as vendas de jogadores. A gente está falando aí, né? Agora o Atlético vendeu o Paulinho, também por valores milionários. E nada disso tem conseguido fazer o clube andar como foi prometido. E o que tem que ser feito daqui para frente para vender uma ideia real, transparente e coesa com a realidade, para o torcedor também apoiar, para entender que para o futuro as coisas podem melhorar. Ô, Nath Fiuza, meio-dia.